Meus amigos, muito boa noite, muito boa entrada de ano, que todos tenham tido uma passagem de ano tranquila, em paz. Estamos adentrando não apenas o novo ano, mas adentrando, entrando, começando, iniciando uma nova década, a segunda década do milênio. E exatamente por estarmos começando não apenas um novo ano, mas um novo período que está se mostrando difícil, problemático, amargo para alguns, em função da pandemia. Muitos de nós poderíamos estar perguntando o que será em 2021. Gostaríamos de antever, de ver, de vislumbrar, identificar os acontecimentos de 2021 para melhor ultrapassá-los, superá-los, conquistá-los. E exatamente pensando nisso é que nós estruturamos o nosso tema de início de ano, que é o que nós vamos passar a mostrar a vocês. Aconselho a todos aqueles que estejam nos vendo, nos ouvindo num celular, que coloquem na horizontal, porque irá nos facilitar o trabalho e não apenas vocês irão nos ver e ouvir, mas também ver as telas que iremos apresentar. E como vocês podem mesmo estar vendo, o título do nosso trabalho é O Destino, a Fatalidade e as Escolhas da Vida. Ou seja, no destino, no caminho de 2021, quais vão ser as nossas escolhas? Como vão ser essas escolhas? E o pontapé inicial nesse nosso trabalho é dado por dois grandes compositores da nossa música popular. O nosso amigo Vinícius de Moraes e o nosso amigo Chico Buarque. O nosso amigo Vinícius de Moraes, na sua música Aquarela, que está ao topo da página de vocês, ele me diz: e ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Ou seja, o futuro, que é o 2021, está logo aqui na frente, agora, já. E esse futuro eu quero pilotar. Será que vamos conseguir pilotar? E aí é que entra o nosso amigo Chico Buarque, na sua canção Roda Viva, que muitos de nós devem conhecer, em que ele diz: a gente quer ter voz ativa, no destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e leva o destino para lá. Ou seja, o destino, o futuro, a gente quer pilotar, mandar. Mas chega a roda viva. O que é a roda viva? Por que chega a roda viva e leva o destino para lá? Ou seja, nos impede de ter voz ativa, de pilotar esse futuro. Por quê? E é esse ponto principal do nosso trabalho. Entender por que, muitas vezes, esta voz ativa não é tão ativa. E, em determinados momentos em que ela devia ser ativa, nós não utilizamos essa capacidade para pilotar adequadamente. Então, esse é o ponto central do nosso trabalho. Entender por que nos destinos há uma parte que é uma fatalidade, há uma parte que demanda eu agir com sabedoria. Se vocês nos perguntassem o que é para você destino, eu diria, e nós iremos demonstrar, para mim, destino é uma soma de 4 pontos. Não é uma ideia só, mas são 4 ângulos que se somam para eu entender
Por que que muitas vezes eu não consigo pilotar o futuro? Eu não consigo ter uma voz ativa no meu destino mandar, e muitas vezes vem uma roda viva e leva o destino para lá. Por quê? Porque o nosso destino, ele é a somatória de 4 coisas. A primeira é aquilo que nós denominamos de colheita. Nós, por que nós? Porque é o que o nosso amigo Emmanuel nos diz. Ele diz, olha, o destino é um campo que restitui invariavelmente o que recebe. Ou seja, essa parte desse futuro, de 2021, dessa nova década, desta astronave, é algo que eu estou colhendo em relação ao que eu plantei no passado. Portanto, é uma parte que ela é já consequência de atos, pensamentos que eu realizei nas minhas vidas passadas. Mas ela não é apenas colheita, ela é plantação. E é o próprio Emmanuel que diz, a todos os instantes eu posso criar novos destinos. A parte colheita é eu estar olhando para o passado. A parte plantação é eu estar olhando a partir do presente para o futuro. O que eu posso realizar a partir do meu hoje em relação ao que está por vir? Ou como diz o nosso amigo Emmanuel, olha, tome cuidado, porque hoje você está recebendo os pacotes que você despachou ontem, que é a colheita. Tome cuidado com os pacotes que você está despachando hoje, porque esses pacotes vão ser recebidos por você amanhã, que é a colheita da plantação do hoje, no futuro. Portanto, os nossos destinos, eles têm sempre duas partes, que se somam, se intercambiam, se mesclam ao mesmo tempo na nossa caminhada de 2021 e desse século. É uma colheita e é uma plantação. Mas nós dizemos que ela também é um planejamento. Por quê? O nosso destino, a nossa caminhada, reflete um planejamento reencarnatório. Palavra bonita, que muitas vezes nós ouvimos, vemos, escutamos. O que é um planejamento reencarnatório? Um planejamento reencarnatório, em outras palavras, é olhar o que você plantou no passado, em consequência, o que você vai colher no presente, e o que você pode realizar para o futuro. Portanto, qual é a sua plantação que você pode realizar hoje? Isso é o planejamento reencarnatório. É aquelas duas primeiras partes do nosso destino. E esse planejamento, ele delineia o quê? O melhor caminho. Porque ele vai olhar o seu passado e vai olhar o seu futuro a partir do presente. E aí é que entra a quarta parte. O destino é uma escolha. E eu tenho, a partir do planejamento que eu fiz, que eu aceitei e que muitas vezes participei, vendo a colheita e vendo aquilo que eu preciso realizar, decidir que caminho eu tomo. Qual a opção que eu vou, nas encruzilhadas da vida, tomar? Qual é o melhor caminho de São Paulo para o Rio? É a Dutra? Mas eu posso ir por Santos. Eu posso ir pelo Ayrton Senna. O melhor caminho é o planejamento. É a linha direta. Dutra. Mas eu posso escolher. Eu tenho o meu livre-arbítrio. É aí é que entra o mérito. É aí é que entra a lei de causa e efeito. É aí é que entra a plantação, em que entra a colheita. A questão fica, o que fazer nesses momentos em que vamos ter
em 2021 de escolher. Recomendamos 4 coisas. Novamente, usamos a palavra no plural. Recomendamos, porque não é apenas eu falando. É necessário orar, meditar, ponderar e decidir. Orar não é ajoelhar. Orar é compartilhar, é tentar se ligar ao plano espiritual, ao Cristo, e tentar vislumbrar, não o futuro, mas quais são os melhores caminhos. Quais são as opções? Dutra, Ayrton Senna, Santos. Orar é sair do presente e vislumbrar o passado e antever o futuro. Feito isso, é preciso meditar. Meditar não é entrar em estado zen. Meditar é você tentar discernir, em função da situação presente em que você está, qual é o melhor caminho? Qual é a melhor opção? Terceiro, é preciso ponderar. O que é ponderar? É colocar pesos. Eu tenho várias opções à minha escolha, vários caminhos. Elas vão ter consequências distintas, portanto, pesos distintos. Ou como diz o nosso amigo Paulo de Tarso, tudo me é lícito, todos os caminhos me são possíveis, mas nem todos me convêm. É o ponderar. É estabelecer pesos daquilo que me possa trazer melhores colheitas ou realizar melhores plantações. E, por último, decidir. Decidir é agir, não é reagir. Muitas vezes, no momento em que estamos para decidir, não oramos, não meditamos, não ponderamos e nem agimos, reagimos. Nos matamos, matamos o outro, saímos pela porta fora. Precisamos aprender a orar, meditar, ponderar e agir. Aí eu vou conseguir fazer o quê? Pilotar o futuro. Ter voz ativa no destino mandar. Entenderam? Compreende? Em síntese, como diz o nosso amigo André Luiz, Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Muitos de nós, mesmo espíritas, achamos que a fatalidade do sofrimento, das dores, é uma imposição do Cristo, de Deus. E é exatamente o inverso. Deus nos deu a possibilidade de decidir, que é o livre-arbítrio. A fatalidade, o que é a fatalidade? A fatalidade é a colheita. É a primeira parte do destino. A fatalidade fomos nós que criamos. Segundo, o nosso destino, qualquer destino, não tem como destino o sofrimento. Qualquer destino nosso tem como destino a perfeição. O sofrimento foi colheita, é colheita de uma plantação errônea. E por último, nosso próprio Emmanuel nos diz, olha, qual é o leme que vai dar-nos a direção do caminho? É a nossa mente. Para isso, eu vou precisar orar, meditar, ponderar e decidir. Ou seja, se eu quero efetivamente ter voz ativa no destino mandar, pilotar a espaçonave chamada futuro, eu vou ter que ter uma mente positiva, executar um trabalho elevado e ter um amor que se renova. E aí eu vou conseguir o meu destino mudar. Que é como a poesia do nosso amigo Almeida Prado nos diz. Em qualquer lugar ou crença, segundo o plano divino, o homem, conforme pensa, constrói o próprio destino. Quem serve sem desatino, derrota a fatalidade e altera o próprio destino.
para finalizar, aquele abraço. Por que aquele abraço e não um grande abraço? Nós não começamos com Vinícius e Chico Buarque, vamos terminar com Gilberto Gil. Ele nos diz: meu caminho pelo mundo eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Meus amigos, o nosso caminho, a nossa espaçonave, que nós podemos pilotar, nós mesmos podemos fazer e traçar a rota. A vida já nos deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Quem sabe de você é você. Aquele que me ouviu até agora, aquele abraço. Nos vemos no futuro. Tenhamos certeza que nós podemos pilotar a espaçonave futuro. Podemos ter voz ativa no destino mandar, sem a menor dúvida, não importando a roda viva que possamos ter criado nas plantações do passado. Possamos sairmos de 2021 vencedores, porque esse é o objetivo do Cristo, do plano espiritual e de cada um de nós, assim o deve ser. Aquele abraço a todos.